especialmente ao Padre Raimundo Soares, o vigário forâneo da outra forania, não é desta, mas que se faz aqui presente por uma questão muito fraterna, também de amizade, a Padre Leonardo. Saudando o Padre Alexandre, pároco lá de Nossa Senhora da Conceição, Emanuel Vitorino, e também nesses dias vem com a sua presença amiga e fraterna também a este momento. A Rogério, nosso seminarista, aos vocacionados, uma saudação também muito especial a Dona Valdenice, a mãe de Padre Leonardo, as irmãs mínimas de Santa Clélia que aqui se encontram, aos amigos de Padre Leonardo e a todo o povo desta comunidade paroquial de São Judas Tadeu. Hoje nós somos interpelados e convidados pela Palavra de Deus a uma tomada de consciência. A meu ver, entre tantas chaves de leitura encontradas na Palavra de Deus, se encontra aquela da carta de Paulo, ou também daquela outra do livro do profeta Jonas, que nos fala de um movimento de tomada de consciência. Paulo diz: o tempo está abreviado, e nós sabemos o que significa pouco tempo, ou tempo exíguo, exiguidade de tempo. Sabemos que quando o tempo é pouco, nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer, ou pelo menos aquilo que nós gostaríamos de fazer. Quase sempre nós nos damos conta de que o tempo é pouco quando o tempo realmente se acaba. Então vem todo aquele sentimento, ou aquela sensação de arrependimento, de falta. Quantas coisas poderia ter feito e não fiz? Quantas coisas fui capaz de fazer, seria capaz de realizar, mas não acabei fazendo? Pois bem, o que o apóstolo Paulo nos diz é exatamente isso, que nós devemos saber aproveitar bem o nosso tempo, não naquele sentido hedonista que a sociedade pós-moderna tem de toda maneira tentado nos influenciar. Não é aproveitar o tempo para o prazer, menos ainda aproveitar o tempo procurando se dar bem, mesmo que isso custe o sofrimento de outras pessoas. Mas aproveitar bem o tempo significa fazer bem. Se eu faço bem, eu estou aproveitando bem o tempo. Quando eu deixo de fazer bem as coisas, eu deixo de viver bem. E por conseguinte também deixo de aproveitar bem o tempo que Deus me concedeu. Por isso ao profeta Jonas o Senhor indicava: aproveite, porque você vai gastar 3 dias para anunciar a palavra em Nínive, uma cidade tão grande, turbulenta, marcada pelo comércio, pelo lucro, e também às vezes, como tem enfatizado também o Papa Francisco, também no meio do lucro está o pecado. E é dessa maneira que Jonas vai a Nínive anunciar a palavra, aproveitando muito bem aqueles 3 dias, a fim de que a palavra anunciada toque o coração das pessoas, como tocou, e as pessoas então mudaram. Igualmente também no Evangelho, Jesus, anunciando a palavra, faz uma grande recomendação: convertei-vos e crede no Evangelho. Não é um anúncio moralista de mudança de comportamento, não é menos ainda um anúncio catastrófico, mas é um anúncio de fé, que parte igualmente desta consciência de que eu preciso viver bem a minha vida, viver bem os meus dias. E é desse modo que nós somos capazes de mudar pela fé
mudar porque nós acreditamos, não apenas mudar por mudar, não apenas mudar exteriormente, mudar as aparências, ou mudar simplesmente o modo de se comportar, mas mudar pela fé, mudar porque eu acredito que Deus está em minha vida, acredito no seu amor, acredito que Ele me quer melhor, acredito que Deus quer e me pede que eu também faça o melhor, que eu faça o bem. Isto é conversão. E por isso todo encontro com Cristo é marcado por uma mudança. Mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança também, sim, de comportamento, mas uma mudança, antes de mais nada, uma mudança daquele que crê, porque eu creio, porque eu experimentei, porque eu fui capaz de descobri-lo, de percebê-lo em minha vida. Tudo mudou por dentro, e porque mudou o meu coração, mudaram também as minhas atitudes. E foi assim que os primeiros discípulos foram chamados. Simão Pedro estava pescando, deixando as redes, seguiu a Jesus. Também Tiago e João, que eram pescadores, estavam numa outra atividade, estavam consertando as redes. Também deixaram este ofício e seguiram a Jesus. Não eram pessoas desocupadas. Às vezes nós imaginamos que o Cristo apenas chama aqueles que estão de braços cruzados, que Jesus, nosso Senhor, convida somente aqueles que têm tempo disponível e ficam flanando, esperando um chamado do Mestre ou do Senhor. Não, Deus chama sobretudo os mais ocupados. E o bispo também segue essa mesma linha. Quando eu tenho que convidar alguém para servir na diocese, em alguma pastoral, geralmente eu procuro as pessoas mais ocupadas, porque as mais ocupadas são as mais comprometidas, são aquelas que sabem servir, e sabem servir tanto que ocupam plenamente o seu tempo. Mas aqueles desocupados, aqueles que se encontram de braços cruzados, Deus me livre de convidar. Às vezes são pessoas realmente acomodadas e não sabem quando Cristo passa e quando o nosso Senhor os convida. Eles deixaram tudo, mudaram o seu ritmo de vida, mudaram o modo de trabalhar. Inclusive Pedro ainda recebe uma advertência do Mestre, dizendo-lhe: serás doravante um pescador de homens, um pescador de almas. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós dizemos a Deus, e também dizemos ao Padre, quando ele é porta-voz de nosso Senhor, que nós não temos tempo, que estamos assoberbados. Mas afinal, o que é o tempo? A Jonas, Deus lhe concedeu 3 dias. A Paulo, que se converteu radicalmente, Paulo diz: o tempo é abreviado, aproveite-o hoje, não deixe para amanhã. Padre Leonardo pode fazer um projeto de 6 anos para a paróquia, mas se ele não começar hoje, se ele não aproveitar o tempo que Deus lhe concede agora, amanhã, 6 anos pode ser tarde demais, pode ser pura perda de tempo. Afinal, Deus nos dá tanto tempo, nos dá 24 horas por dia para que nós possamos amá-lo, servi-lo e louvá-lo por aquele bem que nós somos capazes de fazer. Mas quanto tempo nós dedicamos a Deus por dia? Qual o tempo que nós gastamos em nossas orações? Alguns, a maioria, a grande maioria desta comunidade, desta Assembleia Litúrgica, pode dizer: eu rezo todos os dias.
Muito bem, parabéns, continue. Mas quanto tempo, afinal, você reza? Quanto tempo dedica a Deus? Quais as orações que reza pela manhã? Um Pai Nosso e uma Ave Maria? 3 minutos para um dia de 24 horas que Deus nos concede, é suficiente? É suficiente? É o bastante? Quanto tempo nós passamos diante da televisão? Quanto tempo nós falamos? Quanto tempo trocamos mensagens pelo celular? É o mesmo tempo que nós dedicamos a Deus em oração? Esse tempo é o tempo da nossa mudança. Quanto mais nós experimentarmos, quanto mais nós falarmos com o Divino Amigo, mais nós vamos sentir em nosso coração o desejo de nos aproximar dele e de segui-lo. Os padres, as religiosas, são aqueles que foram chamados por Deus a lhes dedicar um tempo integral. E por isso, após 7 anos nesta comunidade paroquial, a igreja precisou do Padre Roberto Menezes para um trabalho, para uma missão muito mais difícil e, consequentemente, muito mais nobre do que nesta paróquia, porque aos seus amigos Jesus convida para segui-lo, entregando-lhe uma cruz. E eu entreguei uma cruz bem pesada ao Padre Roberto, exatamente porque era a pessoa certa, para o lugar certo, para o qual senti em meu coração, e os conselheiros também me confirmaram que era necessário. Até mesmo o Padre Raimundo, vendo as dificuldades, se colocou à disposição e disse no conselho: esta paróquia é tão difícil e o trabalho é tão duro que eu me coloco à disposição. Mas era o Padre Roberto, porque ele tinha um perfil para aquele trabalho e para suportar também o peso daquela cruz. Eu peço a vocês também que continuem rezando pelo Padre Roberto e também o apoiando no seu novo ministério à frente da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E desejo ao Padre Leonardo, nesta comunidade paroquial tão nova, o segundo pároco, numa paróquia de apenas 7 anos, que você tenha aqui também um lugar de anunciar como Jonas, não em 3 dias, mas em algum tempo, a palavra de Deus. Aproveite o tempo, aproveite a oportunidade que Deus lhe concede de viver bem os seus dias no anúncio da palavra e na administração dos sacramentos. Seja para cada pessoa aqui um pai, um amigo, um irmão, que aqui sempre se encontre o Padre disponível para ouvir, para escutar, para consolar, para visitar os doentes, como você já também o faz na Pastoral da Saúde e continuará também auxiliando nesse importante ministério. E os fiéis também que ajudem o Padre Leonardo, porque muita coisa ainda nesta paróquia precisa ser feita. E quando nós fazemos uma mudança, a mudança também significa mudar para melhor, mudar para crescer. Acredito muito que esta paróquia terá também a possibilidade de crescer, de ampliar o seu serviço a Deus através de pastorais e de movimentos. Cresçam e façam sobretudo aquela recomendação da primeira oração da missa de hoje. Frutifiquem na fé, frutifiquem em boas obras, pois toda árvore boa é a árvore que dá bons frutos. Que a árvore desta paróquia, da paróquia São Judas Tadeu, frutifique em bons frutos de amor, de serviço, de caridade, de perdão e de misericórdia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido agora o Padre Leonardo